Olá, olá, muito boa tarde a todos e a todos que nos seguem. Mais um dia de Projeto Viver Bem Viver. Hoje estamos aqui com mais uma live e o cachorro com participação especial do Flocos. E vamos começar hoje fazendo... Hoje nós vamos falar sobre a questão dos benefícios extraordinários do Reiki. Tá? Então a gente vai discorrer um pouco mais sobre esse assunto, que a gente tem feito um projeto muito bonito que está acontecendo aqui em Formiga. Hoje eu estou na cidade de Formiga, recebendo essa energia, né, linda que é o Reiki, que é a energia de amor. E aí a gente também vamos fazer aqui, vamos esperar a Fernanda entrar. Tá entrando a Fernanda. Olá, 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 olá. Ei, Vivi, Olá, muito boa tarde, Fernanda. Seja muito vamos bem-vinda. vamos para mais uma rodada, né? Da nossa live. Vamos. Hoje é a 10ª live. Nossa, que legal! É, Gratidão. A e hoje a gente tá gente vai falar firme no propósito, né? firme, segue firme. Né? Então eu estava começando a falar aqui, explicando, né, que o projeto Viver Bem Viver, ele traz, né, essa questão das práticas integrativas, de você entender com conhecimento, autoconhecimento e práticas do bem, que você é muito mais do que corpo físico, né? Então hoje a gente vai falar de uma terapia energética, de uma das terapias energéticas que está dentro desse projeto, que é o Reiki, que é a energia do Reiki. E aí Isso, a você vai... gente já trata só para o pessoal saber, né? Ter conhecimento. A gente faz a distribuição de reiki voluntário para as alunas, né? Do clube qual eu trabalho. Eu sou Uhum, professora de Pilates e a gente fornece esse projeto a todos os alunos, né? Que eles já estão sentindo os benefícios, eles já estão percebendo o que é o reiki, né? Porque isso é novo, né, uhum. Vivi? Sim, Isso, sim. embora essa terapia foi descoberta antes, mas aqui pra gente, né? A gente está falando de uma cidade do interior, De Formiga, Minas, de Minas. Então é, é uma prática integrativa que as pessoas estão acessando e eu acho pertinente mesmo trazer essa live, porque os próprios alunos podem estar conhecendo melhor para explicar, para si mesmo conhecer e explicar para os seus familiares, né, os uhum. benefícios que está sentindo e como que pode a pessoa auto-aplicar o reiki, como ela pode dar de presente, né, como ela pode fazer parte do curso, né, que a gente Uhum. vai falar lá no finalzinho. Então, é isso. Bora É lá isso? começar? Bom, É isso? vamos sim. Vivi, conta então, vamos lá. Pergunta é muito fácil essa, hein? O que é o reiki? O que é o Então, reiki? Fê, o Reiki é uma prática terapêutica, tá? Hoje ela é de canalização de energia através das mãos. Hoje em dia, ela já foi reconhecida pela Organização Mundial de Saúde. Ela também está dentre as práticas de terapias integrativas reconhecidas pelo SUS. Então, em algumas cidades do Brasil, o SUS tem como prática a terapia do Reiki. Então, ela é composta por dois termos: Rei, que significa universal, e Ki, que se refere à energia vital que flui em todos os seres vivos. Então, todos nós temos à disposição a questão da energia Reiki. A questão é eu conectar com essa energia para eu poder ser canal de transmissão. Então, todos nós temos a energia vital, todos nós temos contato com o universo, mas eu preciso me conectar para eu entrar nesse fluxo de energia, né? Então, a origem do Reiki foi através de um monge budista chamado Mikao Usui, que inclusive é o nome que também se dá a essa prática, né, que é do conhecimento, que fez essa jornada de conhecimento espiritual e trouxe essa experiência de aprendizagem, dessa descoberta que ele fez, né, através do Reiki. Então, após a experiência do despertar dele, né, quando a gente fala de despertar, talvez esse termo fica muito assim, nossa, a pessoa tem que estar desperta. Desperta para quê? Só acordou? Né? No horário que o relógio ali, o relógio do celular despertou? Não, despertar é você despertar que você é muito mais do que corpo físico, que você tem corpos sutis, que você não é só isso que está agora na experiência, você como Fernanda, eu como Viviane nesse momento, a gente tem uma história muito grande no nosso espírito que está vivendo uma experiência material. E isso não tem nada a ver com religião também, que é muito bom deixar claro isso, né, para as pessoas que têm outras... Hoje tem pessoas que são evangélicos, que são espíritas, que são umbandistas, que são da arte Mahikari, que são
de várias outras religiões, né, católicos também, freiras, padres, né, que tem essa pegada da energia do reiki. Inclusive tem o reiki que um padre, lá na cidade onde que eu morava, né, Presidente Prudente, existia um padre que ia sempre para a questão lá fazer esse curso de reiki. Um reiki voltado, né, muito mais, que aí ele falava mais o linguajar do católico, que entende, sem precisar ter choque, né? Choque cultural. Então, a questão é muito importante você entender isso. Então, após essa experiência do despertar espiritual, né, o Zui desenvolveu o sistema de cura baseado na canalização da energia pelas mãos, que você impõe as mãos em forma de conchinha, né, e ficou como o Zui Reiki Ryoku Gakkai, que é o nome do sistema, tá? Esse sistema é o que você faz uma formação dele, né, que depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso, e aí você está apto, porque você tem que ter conhecimento para você aplicar. Todos nós temos a energia disponível, mas eu preciso aprender a conectar com essa energia. Todos nós temos a energia, temos a fé. A gente precisa conectar com a nossa fé. Então, o reiki é mais ou menos semelhante a isso, né? Então, o reiki é uma técnica de imposição de mão no corpo, especialmente nos centros de energia, que são os chakras, né? Com o objetivo de transferir energia vital e promover o equilíbrio energético. Então, acredita-se que a energia do nosso que atua, né, no nosso corpo físico, mental e emocional, ele vai estimulando a autocura do indivíduo, né, a hora que eu imponho a mão nos seus chakras, porque os chakras têm a ver com as nossas glândulas, cada chakra tem a ver com as nossas glândulas, são correspondentes, né, então à medida que eu vou fazendo a aplicação, vai tendo processos de autocuras no campo emocional, no corpo mental, no corpo espiritual, e isso vai estimulando o processo de cura e sensação de bem-estar no corpo físico. Que, como eu costumo dizer, né, ter saúde é muito mais do que ter os exames clínicos em dia. Né? Então, muito mais do que eu vou pegar lá meus exames de sangue, tá tudo bonitinho, tá tudo dentro dos parâmetros de referência e tudo mais. Mas e o meu emocional? E o meu mental? Como é que ele tá? Como que eu lido no meu dia a dia? Então, saúde é muito mais do que ter apenas os exames clínicos em dia, né? Então, hoje em dia, o reiki é transmitido em diversas partes do mundo, tá? Ele não é só no Brasil, ele veio do Japão, originado do Japão. E ele também é utilizado como complemento nos tratamentos, como eu disse, na questão tanto do SUS, né? Hoje em dia, que tá a essa disposição. E é importante ressaltar também que o tratamento reiki, assim como todas as terapias complementares, elas não substituem os tratamentos médicos, tá? Às vezes as pessoas falam assim, porque eu sou farmacêutica e hoje eu estou terapeuta, que eu sou contra medicamentos ou a medicina alopática. Não, não é isso. Tá? Então, ele é um complemento, ele precisa estar alinhado, porque enquanto a terapia alopática ela vai atuar no que está manifestado no corpo físico, as terapias energéticas vai trabalhar as origens de tudo que está acontecendo, tá bem? Então, é isso. Vivi, eu estava lendo, né, quando o tema do reiki veio para nossa live, eu estava lendo que, igual você disse, que ele surgiu no Japão, né? Uhum. E eu particularmente tenho comigo o povo inteligente, tal do japonês. E ele foi num processo meditativo, né? Que ele conseguiu decodificar toda a energia. E daí eu fico pensando, o Mikao, um homem japonês, conseguir desenvolver uma energia aceita em todas as linhas de religião, que doutrina, né? Assim como só religiões que pregam, né, boas práticas integrativas, e é muito interessante. Então, como ele desenvolveu e decodificou, existe algum curso, algum ensinamento, algum passo a passo para que as pessoas que estão assistindo possam, e que se interessam por reiki, possam estar fazendo em casa, se auto-aplicando, ou aplicando em alguém que está precisando, né? Tem dia que você passa por um sufoco emocional que os meus exames tá tudo em dia, mas parece que o coração vai sair pela boca. Então, como que a gente pode explicar isso para as pessoas, assim, sobre a emanação do reiki? Quem pode emanar o reiki? Você como mestra, né? Você é mestra de reiki. Sim, sim.
Na verdade, eu não tinha pretensão nenhuma em ser mestre de Reiki, isso acho que é legal falar também. E assim que eu tava, que aconteceu, né, que veio a intuição muito forte, que era para eu mudar para Minas, me veio que era para eu fazer o curso. Eu falei assim, mas eu não tenho pretensão de fazer esse curso de jeito nenhum. É para fazer. Eu falei assim, tá bom. Aí procurei a minha professora, que já tinha me dado nível 1, nível 2, 3A, 3B. Eu falei assim, eu vou procurá-la, né, para saber quanto que tem. Tinha no final, eu só tinha um final de semana a mais para ficar em Presidente Prudente. E aí ela falou assim, Vivi, vai ter curso no próximo final de semana. Eu falei assim, nossa, tá alinhado mesmo, né? A intuição, o propósito, né? E eu falei assim, bom, provavelmente eu vou precisar disso para onde que eu tô indo, né? Porque a minha ideia era para o Rio Grande do Sul, não funcionou ir para o Rio Grande do Sul e foi alinhando as coisas para tá vindo para Minas. E por N motivos. Então, para você ser para você ser um reiki, quando você faz o curso de reiki, você é tido como reikiano, você recebe, você se conecta com essa energia, você aprende a utilizar essa energia. Porque todos nós, se você fizer isso daqui com a mão, ó, Fernanda, se você fizer isso com a mão e sentir, você vai sentir que tem uma A energia gente, aqui. E não foi só de você. no yoga, a gente usa essa postura que, na verdade, ela é um mudra, né, de Sim. Patanjali. Uhum. E quando eu manifesto esse atrito entre a palma das minhas mãos, eu estou manifestando todos os meus meridianos, aquecendo todo o meu corpo e emanando energia. E a gente usa, né, nos nossos sentidos, na visão, audição, paladar, a gente costuma acariciar o laríngeo e o Uhum. cardíaco, que às vezes eu preciso daquele aconchego, né? Então, assim, Uhum. é de alto amor e alto carinho. Só te interrompendo que a gente também usa essa Uhum. posição nas mãos do yoga também. Uhum. Então, e aí a hora que eu faço isso daqui, coloco os símbolos, né? De repente o que eu vou trabalhar, o mais comum é o Shokurei, Sim, é o que é um yantra. símbolo e Yantra. Não é isso? que é falado no yoga, né? Isso. No, no, no reiki No, no também. reiki, no reiki a gente também chama de os símbolos mesmo, Sim. simplesmente símbolos, né? Que daí eu vou fazer o símbolo na mão, me conecto com aquela energia e eu vou pondo, né? Fazendo a imposição de mão sobre o corpo da pessoa que eu estou atendendo, especialmente nos chakras. Então, sim, existe curso e tem curso para você ser um reikiano, para você aplicar o reiki. Porque a energia vital, toda mãe já utilizou da energia do reiki, do energia Ti, que é essa que eu acabei de falar, essa energia aqui, né? Reiki, o Ki, que é a energia aqui. Toda mãe, na hora que uma criança está doente, vai lá e coloca a mão no coração, na cabeça, na nuca. E só aquela energia de amor já é o suficiente para ter o processo de cura, né? Eu já vi várias situações dessa maneira. E a criança também é calma, às vezes só com a imposição de mão, porque é a imposição de amor da mãe em relação à criança. Aquilo já vai curando, já vai tendo ato de cura. Então, sim, para você ser um reikiano, para você aplicar o reiki, precisa fazer o curso. Então, a gente tem o nível 1, nível que também nível 1, nível 2, nível 3 e o mestrado. Então, sim, eu passei por todos os cursos e tem também o mestrado, né? Então, à medida que você vai aprender, no nível 1, você vai tendo, você vai ter os conhecimentos básicos do que é reiki, como que você pode utilizar, você já começa com a auto-aplicação. Aí, no nível 2, você já recebe os símbolos já, e você já começa a fazer atendimentos com você mesmo e com outras pessoas, com plantas e animais também. E aí vem o terceiro nível, que você recebe mais a questão de mais símbolos, né, para você fazer mais processos de curas, especialmente enviar para grandes grupos à distância também. E aí vem a questão do mestrado, em que você já é mestre de si, você pode ajudar outras pessoas, contribuir com outras pessoas para ser mestre também. Então, é muito bonito tudo isso. Na realidade, o Mikao Usui, quando ele fez tudo isso, ele não imaginava que fosse, pelo menos o que a literatura fala, né? Que não imaginava que ia atingir tantas pessoas, de tantas localidades, de tantos continentes, né? Por isso, Então, depois precisou... por isso que eu te falei, por isso que eu te falei de ser esse estado de inspiração divina sair para um japonês, entende? Para alguém que ele estava em processos de meditação, ele estava Uhum, alinhado em jejum. Então, uhum, é a história que veio para ele porque ele estava preparado, né? Para ele ser o grande percussor.
disso tudo. Exatamente. Uhum. Então, aquele negócio, né? As oportunidades aparecem para você, mas você está preparado para assumir essa oportunidade que aparece? No caso do Mikau, ele estava preparado para assumir a responsabilidade, né, de trazer o reiki na forma como a gente conhece, né, para fazer esses autotratamentos. Outro fato interessante sobre o Mikau, né? Eu acho que vale Uhum. a pena a gente falar, né? Desse ser humano fantástico, desse japonês Uhum. fantástico, que onde se popularizou a aplicação de Reiki foi na guerra, né? Mentira, na guerra não, quando teve terremoto no Japão. Então, muitos Exatamente. acidentados com fragilidade no corpo físico, Uhum. e ele pensou, eu posso emanar para o corpo mental, para trazer um pouco de alívio para essas pessoas que estavam sofrendo. E Uhum. aí, as pessoas foram começando a sentir o bem-estar. E esses dias eu escutei uma senhora falando que no hospital a qual ela foi operada, Uhum. dentro da sala de cirurgia, estava escutando-se músicas reikianas, músicas de emanação para o próprio ambiente, sabe? Uhum. O ambiente fluir, não sei aquele ambiente pesado, então as pessoas eram mais calmas, mais leves no seu propósito, consciente. Uhum. Naquela hora que eu pego o bisturi, eu tô ali no momento presente, né? Porque a yoga prega Uhum. tanto. Uhum. Então, é muito engrandecedor, né? Estudar Sim. o reiki. Eu recebi o reiki 1 e 2, né? Eu fiz o curso do 1 e 2 e aos poucos a gente vai se abrindo. Porque como eu Uhum. venho da área da educação física, como educadora física, eu acreditava no corpo só físico. E quando eu me abri para as práticas integrativas, né? Que o reiki veio ao meu encontro, que era um desejo de alma, eu pude entender que além do corpo físico, de um músculo definido, existe aquele sentimento que a gente carrega no coração e que fica martelando aqui na mente também. E o reiki, ele traz todos esses benefícios, né, Vivi? Sim. Então, já que eu estou falando de terapia integrativa, qual é a combinação? Você é terapeuta floral. Qual é a combinação? Qual é a interface que você vê? Qual é a ponte, o elo que une, né, tanto a prática do reiki e da terapia floral? Para as pessoas entenderem que a gente fala de terapias integrativas, assim como tem yoga, assim como tem meditação, assim como tem terapia floral, são todas essas que o SUS considerou como importante para a população, não é isso? Sim. Qual que é a Para interface complementar. para complementar isso? Então, o que é importante a pessoa hoje que está assistindo a gente de pensar o seguinte: eu adotei 2 práticas para minha vida. Mentira. Essa Uhum. pessoa vai falar o seguinte: eu adotei 3 práticas para minha vida: o yoga, Uhum. a terapia floral e o reiki. Qual é a tríade que você vê quando une qualquer outra terapia com o reiki? No caso, terapia floral e reiki. Então, foi o que a gente até conversou no último encontro que nós tivemos, né, lá com seus alunos do Pilates, né, que no final, só para complementar o que você falou antes da questão da guerra do Mikao Usui, Uhum. E foi nesse momento que ele queria fazer a iniciação de várias pessoas, para várias pessoas utilizar. Ele disse que ele fez existe essa curiosidade, né? Que ele fez uma roda muito grande, ele fez a iniciação de várias pessoas ao mesmo tempo, através daquela roda que a gente faz no final do evento que a gente faz lá na Praça de Esportes, com seus alunos, fazer uma Awashi Reiki. Foi através daquele jeito que ele conseguiu iniciar várias pessoas ao mesmo tempo, porque senão não tinha tempo hábil para ensinar tudo para todo mundo, né? Entendi. Então, aquele Mawashi Reiki que a gente faz no final, que a gente pede para todo mundo colocar só coisas boas ali, naquela coisa, né? Então, é isso. Olha quem veio nos visitar, Nina! Linda! Ai, que linda! E aí, falando sobre a questão do reiki, do yoga, ou qualquer prática integrativa, Fê, o que acontece? Quando a gente une várias práticas integrativas, elas vão trabalhar diversos corpos sutis, né? Então, quando eu trabalho o corpo sutil, igual você com as práticas do corpo físico, eu preciso, no mínimo, trabalhar, eu entendo hoje que a gente precisa, no mínimo, trabalhar o corpo físico, o corpo mental, o corpo emocional e o corpo espiritual. Então, todos nós já tivemos algum momento uma conexão com o espiritual, quando a gente exerce a nossa fé, né? O corpo
corpo físico, a gente faz quando a gente faz alguma atividade física, né? O corpo emocional, terapia floral faz muito bem isso, né? E o corpo mental, os mantras ajudam tudo isso. Só que todos eles são corpos energéticos, exceto o físico, né? São corpos energéticos. Quando eu trabalho todos esses corpos físicos, esses corpos energéticos, eles vão concretizar no meu corpo, vão dar uma sensação no meu corpo físico, uma sensação de bem-estar. E vai ser um bem-estar mental, um bem-estar emocional, um bem-estar espiritual. Então, o reiki, terapia floral, eles se complementam. Eles estão em frequências diferentes, mas trabalham o campo energético. Mas são frequências vibracionais diferentes, porque eles trabalham diferente energia. Então, enquanto o reiki, por exemplo, equilibra o corpo energético, a terapia floral vai equilibrar as emoções, os padrões emocionais e mentais. Só que isso vai refletir no corpo físico uma sensação de bem-estar. Ele também amplifica a energia de cura, sua própria energia de cura, que todos nós temos a capacidade de nos autocurar. Quantas vezes já deve ter acontecido na tua vida de você ter tido contato com o conhecimento, ou seja, no meu mental, no meu campo informacional, e aí eu mudei a minha realidade. Eu mudei o meu jeito de pensar, a minha ação diante de um fato. Né? Então, o reiki ele vai te ampliar essa possibilidade. O reiki, junto com a terapia floral, ou junto com terapia floral, reiki e yoga, eles vão aumentar ampliar a minha possibilidade de energia de cura. Assim como também o processo de limpeza e purificação energética. Então, tanto o yoga, quanto o reiki, quanto a terapia floral têm a capacidade de fazer limpezas energéticas em diferentes níveis, assim como os banhos de ervas, que eu falo também na Maratona Bem Me Sinto. Então, à medida que eu vou promovendo essa limpeza, essa purificação dos bloqueios energéticos do meu corpo, né, é possível potencializar ainda mais, né, a purificação, essa purificação de limpeza energética, né, desbloqueando os meus chakras, os meus centros de energia, porque daí vai fluindo a energia e isso vai trazendo saúde para os meus corpos extrafísicos, e isso vai refletir saúde no meu corpo físico também. Porque aquilo que eu não resolvo no meu corpo energético, né, um mental que fica ali naquela auto-obsessão, que fica naquele pensamento obsessivo, que fica com aquele descontrole emocional, ou que eu não estou cuidando da minha alimentação, isso tudo vai potencializar em doença, se eu não cuido. Vai potencializar em algum tipo de doença, mental, emocional, psicológica, espiritual. Então, quando eu começo a trabalhar todos esses corpos, vai sempre refletir em bem-estar, e bem-estar é saúde. Então, vai aumentando. Quando você utiliza reiki, por exemplo, com terapia floral, aumenta muito a sua intuição. A sua intuição vai ficando cada vez mais assertiva, né? Você vai falando assim, nossa, parece que isso é isso. Mas você não tem provas ainda. Você não tem provas ainda que aquilo é isso que você está pensando, né? E aí você fala assim, nossa, mas será que é? De repente você tenha. Nossa, é exatamente isso que está acontecendo. Você começa a fazer a leitura daquilo que não está no físico, né? De olhar para uma pessoa, de fazer uma leitura, quer seja a pessoa seja agradável ou desagradável, vamos dizer assim, você consegue bater o olho e com a intuição, com a leitura o seu campo vibracional, fazendo aquela leitura, vai te trazer para o teu mental uma leitura, um mapeamento daquela situação. Então vai aumentando muito mais o seu processo de intuição. Isso vai dando e cada vez mais você vai ficando mais segura do teu pensamento, do teu sentimento, que aquilo que você está pensando, que aquilo que você está sentindo, você está no caminho. Então, que a tua intuição, você pode confiar nela. Então, o interessante de cada vez mais estar trabalhando tanto o corpo físico, quanto o mental, corpo emocional, corpo espiritual, com as práticas de yoga, de reiki, de terapia floral, de arte-terapia, vai ficando cada vez mais, você vai ficando cada vez mais assertiva em relação à sua essência, ao que você precisa fazer, onde você precisa estar, o que você precisa fazer, ou de repente onde você não deve estar. Já aconteceu muito, eu saí para ir numa confraternização, num determinado barzinho, de repente me dá um faniquito, ninguém não entender nada, eu falei assim, gente, eu sinto muito, mas eu preciso ir embora. E aí aconteceu um fato ruim naquele lugar. Eu não sabia que ia acontecer, mas foi me dando um mal-estar de estar naquele lugar e de repente eu falei, eu preciso ir embora. Fui embora e depois eu fiquei sabendo que aconteceu algo que não era tão agradável naquele local, que se eu tivesse lá, talvez tivesse acontecido comigo, né? Então, tipo assim, tira de você, porque depois eu ajudei essas pessoas, né, também. Então, assim,
tua intuição fica cada vez mais alinhada. Às vezes você não entende o porquê que você está fazendo aquilo, mas aquilo, se você conecta, existe um propósito. Né? Igual eu, por que eu vim para Minas? Tava tudo encaminhado para eu ir para o Rio Grande do Sul. Por que eu vim para Minas? Né? Olha o projeto Viver Bem Viver nascendo. Né? E já estando aí com a 10ª live, a gente fazendo a aplicação do Reiki nas pessoas, né? Eu ter te conhecido. Então é muito... A gente precisa estar no fluxo e alinhado com o nosso propósito, com aquilo que a gente sonha, com aquilo que a gente quer, com aquilo que a gente combinou que a gente veio para fazer, né? Arro. Assim seja. Ah, sim. Vivi, eu tenho... eu tive um insight você falando e eu fiquei pensando que as práticas integrativas é igual você tem a sua casa e todo mundo imagina a sua casa. Daí você começa a varrer, você varre toda a casa, daí você passa pano, você tira poeira, troca os lençóis, vai lá na cozinha, arruma a cozinha, deixa a cozinha arrumada, arruma o banheiro e dá aquele... e joga um perfuminho na casa, sabe? Ajeita as plantas. Eu acredito que as práticas terapêuticas complementares, né, as terapias integrativas, elas funcionam assim. Cada uma tem um benefício. Uma tem de limpar a casa, outras tem de passar pano, outras tem de perfumar, outras têm de arrumar a cama. E quando você deita, assim, sabe? Eu tenho essa sensação quando eu arrumo a minha casa. Aí eu deito assim e falo, ai meu Deus, que delícia. Tá tudo limpinho, tá tudo certo. E daí existe aquele bem-estar, né? Que todo mundo comunga de estar na sua própria casa se sentindo bem. E nesse caso, a sua própria casa é seu corpo físico. Eu posso ter uma parede ali que tá torta ou tá com o reboco caindo, ou a pintura não tá legal, mas eu tô harmoniosa com aquele movimento e que no próximo episódio eu vou poder arrumar. Ou eu tô com um pouquinho acima do peso e eu tô precisando tratar, mas eu estou harmoniosa, eu tô convicta daquilo que eu preciso fazer no tempo certo e no momento certo. Então eu acredito que essas práticas integrativas é isso. É um olhar afunilado para cada cômodo que você tem da sua casa. Perfeito. E, inclusive, quando você fala de casa, de harmonização de casa, existe uma técnica integrativa também que se chama Feng Shui, que faz justamente você olhar para a sua casa e entender onde que a sua casa está doente, para você curar na sua casa, que às vezes é só harmonizar, mudar móveis de lugar, sua cama de lugar, colocar uma janela, colocar uma flor, colocar uma luz ali, colocar um símbolo sagrado naquele local que já vai mudar toda a energia, a vibração, a saúde da casa, né? Porque tudo tem vida. Tanto que quando uma pessoa vem para um tratamento comigo, ela vai tomar o floral, né, com a terapia floral especificamente, né, ela vai tomar como ela vai aspergir no ambiente em que ela mais fica. Às vezes o problema está no trabalho, ela vai levar aquele floral para o trabalho. Às vezes está aquele ambiente onde ela frequenta, com grupos de pessoas, ela vai levar o floral para lá. Se é em casa, ela vai colocar Então, eu preciso entender que tudo tem vibração. Tudo que eu penso, sinto, faço, ajo, tudo gera um quanto energético, ou seja, uma quantidade de energia. E essa quantidade de energia, ela precisa ser cada vez mais positiva. E para ela ser positiva, eu preciso estar cada vez alinhada em fazer movimentos positivos, em movimentos de vida cada vez mais positivos, né? E só complementando o seu raciocínio, eu comungo, né, da medicina sagrada, em rituais de roda de ayahuasca, e uma vez eu ouvi da minha madrinha dizendo, acredita na cura que ela vem. E eu acredito que todas as terapias integrativas passam por esse mesmo funil. Tem que acreditar. Tem que acreditar que o reiki vai ser a cura, vai ser a harmonização dos seus centros energéticos. Você tem que acreditar que terapia floral, ela vai limpar o seu campo das emoções. Assim como se você praticar yoga, você está movimentando todo o seu corpo físico. Então a pessoa tem que acreditar. Porque tem vários tipos de terapia, né? Tem barra de Axis, tem regressão, tem terapia exoriana, de Freud, tem um monte graças a Deus, tem um monte de linhagens para as pessoas se identificar e fazer parte daquela tribo. Mas desde que elas acreditem, né? E percebam o benefício. Porque só acreditar, aí ela, nossa, eu tô sentindo o benefício. Então é isso, então você tá sentindo bem.
Isso é muito importante, as pessoas conectarem com isso. Mais do que as pessoas acreditarem, Fer, eu vou um pouquinho mais além nessa situação. A pessoa primeiro precisa querer a mudança, porque o que eu vejo na minha prática clínica é que a pessoa começa a ter resultados positivos com a terapia, quer seja uma sessão de alívio e leveza, quer seja um floral de ambiente, quer seja com o reiki, e ela se auto-sabota. Então, primeiro a pessoa precisa querer, mais do que acreditar, a pessoa precisa querer, porque depois, a hora que ela quer a cura, ela precisa da cura, ela fala assim, eu quero, aí ela vai acreditar na cura. E aí existe também o processo de autossabotagem que acontece às vezes no processo terapêutico mesmo, né? A pessoa abandona, esquece, não vou fazer, e aí eu pensei que era isso que acontecia só comigo. Aí conversando, ouvindo também médicos psiquiatras, né, falando, eles também falam a mesma coisa que acontece. Se a pessoa está indo certinho, já está vivendo o processo de desmame medicamentoso, ela para do nada e aí não faz as coisas da maneira adequada, né? Então, a pessoa precisa querer. Eu preciso querer a cura para a cura vir. E aí, eu acreditando na cura, a cura vem mesmo. Não tem como vir. Vem, Ela pode até demorar, cura. porque eu preciso estar alinhada. Ela pode até demorar um pouquinho, mas a cura sempre vem para quem acredita na cura, né? Cura sempre vem para quem acredita. E Vivi, o que sente a pessoa que está recebendo no reiki quando existe a emanação das mãos, no caso você está fazendo reiki, alguma pessoa, quais são os insights, os sentimentos, o que essas pessoas acessam? Para quem está assistindo, nunca teve oportunidade de experimentar a Uhum, doação de energia do amor, que é o reiki, uhum, para resumir, o que essas pessoas possam sentir e você quando dá, o que você uhum. sente assim, de insights, quando está com as mãos emanando? Sobre a pessoa, né? Uhum. Uhum. Então, a pessoa, normalmente, o relato que a gente recebe é um relaxamento profundo. A pessoa, nossa, que delícia, podia ficar mais tempo. Ela sente o calor, né? Às vezes sente o formigamento nos lugares onde que está fazendo. Quem está aplicando também, às vezes, sente calor e formigamento. Uma sensação de paz e bem-estar, a pessoa que está recebendo. Uma sensação de energia fluindo mesmo. Às vezes ela sente a própria energia circular no corpo, em forma, nos lugares em que o sangue também está circulando, né? Ela começa a ter uma sensação de clareza mental e equilíbrio emocional. E alívio também de alguma dor, algum desconforto mental, emocional, espiritual que a pessoa esteja vivenciando, né? Algum desafio, né? Para ir dissolvendo. Aquilo tudo vai dissolvendo. Então é muito bonito. E nós que estamos aplicando, normalmente vem muito insight, porque a gente acaba entrando no campo informacional da pessoa, né? Então por isso que tem que ter muita responsabilidade, né? O reikiano, porque ela vai ter insight do que está acontecendo no campo daquela pessoa. E ao estar de frente a uma pessoa, seja como terapeuta, seja apenas uma alma cuidando de outra alma, Adquirindo. deixando o seu chakra cardíaco atuar o tempo todo, né? Sem julgamentos nenhum do que aconteceu, porque a gente vê muitas, às vezes coisas feias, às vezes coisas bonitas, né? Aplicar em criança é a coisa mais linda do mundo, é uma delícia, né? Uma leveza que a gente sente que é, assim, a coisa mais gostosa do mundo. Então, você vai tendo bastante sensação, né? Os insights vão vindo ali do que está acontecendo na história, no campo vibracional da pessoa, e aí a hora que você relata, às vezes, que normalmente nem sempre a gente relata isso, né? Mas a gente entende o que está acontecendo e só vai aplicando mais amor quando está sentindo tá vendo algumas coisas alguns insights meio ruins, né? E às vezes você traz uma palavra, uma frase ali para a pessoa, olha, cuida disso, faz sentido isso que eu tô te falando, né? E aí geralmente faz muito sentido para a pessoa, né? E entendendo que cada pessoa também vai sentir a energia reiki de uma maneira, né? Então tem gente que até dorme durante a sessão, isso é muito bonito. Tem E alguns assim, insights. e assim como também tem gente que não recebe o reiki e fica de olhos abertos, né? Não sente. A gente já viu as duas situações, né? Para a gente poder comparar o que é a pessoa está aberta para o reiki, que ela até dorme, né? E a pessoa que não está aberta é que ela fica tensa, né? Ela não consegue nem relaxar, ela não sabe o que é estado mental de relaxamento. Ela fica tensa, de olho aberto, os dedos contraídos, a musculatura toda contraída. Ela até recebeu o reiki, mas ela não estava
com a mente aberta, né, para receber. Mas ela recebe, ela não, para sentir, né? De repente ela não sente. Igual acontece também na terapia floral. Vivi, nossa, eu não tô sentindo, tô tomando floral, não tô sentindo nada. Ok, você não tá sentindo, mas o floral tá agindo. O reiki é a mesma coisa. Você pode ter, não tá sentindo o que o reiki está fazendo, mas os seus centros de energia receberam. E aí, quando você tá aberto, você recebe uma quantidade muito maior. É a mesma coisa de você estar com as mãos cheias e você receber mais presentes. E aí você tá com a mão cheia, se você não desocupar dos trem ruim, como que você vai receber mais presentes bons do universo? Se você Então, não talvez seja a doar, né? mesma. Exatamente. Né? Então, os chakras, e aí o que acontece, né? Quando eu estou com a imposição nos chakras, né? Os chakras são centros de energia que a gente tem o básico, né? O sacral, o plexo solar, o cardíaco, o laríngeo, o frontal e o coronário. Então, cada um deles, quando estão bloqueados, eles manifestam algum tipo de doença, né? Algum tipo de problema, de disfunção, né? Igual, por exemplo, o chakra raiz, quando ele está bloqueado, ele vai trazer problemas no físico, né? Como a fadiga crônica, dores lombares, problemas de circulação, imunidade fica enfraquecida. Quando eu estou com o meu chakra sacral bloqueado, eles vão manifestar algum problema de fertilidade, disfunção sexual, dificuldade de expressar emoções ou falta de inspiração, né? De criatividade. Quando eu estou com o meu plexo solar, que ele fica na altura ali do estômago, né? Ele está bloqueado, eu vou ter problemas no meu problema digestivo ali, distúrbios alimentares, baixa emoção, falta de motivação, dificuldade também de tomar decisões. Quando eu estou com o meu cardíaco bloqueado, eu vou ter pressão alta, dificuldade de abrir emocionalmente, falta de empatia, dificuldade nos meus relacionamentos, e são todos os relacionamentos. Quando eu tô com o meu laríngeo, né, que é o chakra da garganta aqui, que eu tô com ele bloqueado, ele vai manifestar algum problema de garganta, alguma dor de garganta, irritação, faringite, alguma coisa desse tipo assim. Problemas da comunicação. Eu até falo para as pessoas, mas as pessoas não entendem aquilo que eu estou querendo falar para elas, então normalmente é porque o meu chakra do laríngeo está bloqueado. E assim como eu tenho dificuldade de expressar e também de dar e de receber. Eu tenho dificuldade de receber quando o meu chakra laríngeo está também bloqueado. O frontal, ele já vai ter problemas de dor de cabeça, problemas de visão, falta de foco. A intuição fica totalmente enfraquecida. Eu sempre estou vendo coisas feias, né? Eu sempre penso no lado ruim. Porque só vai acontecer trem ruim, né? Então, quando eu estou com o meu frontal bloqueado. E o coronário, que é do alto da cabeça, né? Eu fico com dificuldade de encontrar, quando ele está bloqueado, é porque eu estou com dificuldade. Normalmente, ele vai manifestar, né? De como? Falta de propósito na vida, desconexão espiritual, não consigo conectar com a energia, com essa energia divina, de ver beleza nas coisas, né? E eu tenho uma sensação sempre de vazio, falta de clareza sobre a questão da vida. Então, quando eu recebo o reiki nesses chakras que estão bloqueados e que estão esses sinais e sintomas, eles tendem a diminuir. Eles têm, inclusive, a sumir da sua vida, né? Se você está com problema de estômago, você começa a entender, ao receber o reiki, você começa a entender e conectar. O que eu estou comendo? O que eu estou comendo no meu dia a dia que está me fazendo dar essa dor no estômago? Eu começo a melhorar minha alimentação, meus pensamentos, meus sentimentos. Eu começo a diminuir a quantidade de informações e, com isso, meu plexo solar vai ficando cada vez mais saudável, né? Entendi. Então é isso. Ficou claro? Eu entendi. Ô Fê, e trilhando também nessa questão do yoga, né? Essa questão do yoga, assim, o que você vê do yoga, a questão dos centros de energia, dos chakras, o que você teria para trazer, para somar com a gente, né? Na questão dos yogas chakras, que também tem essa questão dentro do yoga, né? Junto com os centros energéticos e os canais de energia, e o reiki, que você, né, como você é reikiana, né? Minha primeira aluna. Gratidão. Porque eu desejei fazer reiki, eu fui atrás de cursos e não abria para mim. Aí Mas o curso até você. na hora certa apareceu. E é muito bonito, né, Vivi, que todos os assuntos se complementam, todos os assuntos têm uma interface muito bonita, né? Uhum. O yoga trabalha, quando você faz as posturas de asanas,
as posturas de meditação, os mudras, os mahamantras, eles todos proporcionam o alinhamento energético de todos os seus chakras, né? Que são os seus pontos e vórtices de energia. Então, o que o Reiki faz? Ele pega um do seu chakra, o chakra do plexo solar, e dali ele dá eu entendo assim, que ele dá uma turbinada de energia para ele girar. A hora que ele gira, ele vai ressonando com o chakra do cardíaco, que vai ressonando com o chakra do laríngeo, e vai ressonando com o chakra frontal e do chakra coronário. Então, o Reiki hoje, ele trabalha os seus centros de energia para permitir que você tenha uma vida mais saudável nas suas percepções. Porque o que manda na sua percepção é a sua glândula pineal, né? A pituitária. Ela que coordena todos os seus outros chakras. Ela que fala para o seu laríngeo para produzir a glândula da tireoide. Olha, você tem que produzir isso. Que comunica com o seu pâncreas. Olha, o estado da sua insulina está certinho, pâncreas. Pode continuar. Porque existe uma situação na nossa vida que nós, seres humanos, compartilhamos em algum momento a disfunção do nosso chakra. Então, o yoga, assim como o Reiki, trabalha nesse centro energético para alinhar os seus centros energéticos, que nada mais é que os seus chakras, que são os pontos ao longo da sua coluna espinhal, porque as suas costas, a coluna dorsal, a espinha dorsal, ela é um emaranhado. É como se fosse emaranhado de fios do lado direito e do lado esquerdo que se comunicam. A gente chama isso de nadis. E, e por onde todos os nadis passam, existe o canal de Sushumna, que é ligado direto no seu coronário. Já ouviu falar quando a pessoa tem... Ai, agora eu esqueci. Me ajuda a lembrar. Quando a pessoa atinge o êxtase, que ela vai movimentando toda a energia até que ela explode e ela tem uma satisfação, uma sensação de prazer muito grande. Normalmente é o despertar da pessoa. Sim, mas eu tô pelejando para me lembrar o outro nome. Tava aqui. O Yoga Tantra trabalha muito isso. Kundalini. Isso. Kundalini. Pelo canal de Sushumna, todos os vórtices do centro de energia conversam e vai elevando a Kundalini. E vai elevando a Kundalini para você ter sensação de prazer. Muitos acham que a nossa única sensação de prazer, que eles tratam, né, de maneira até errada, que é o Yoga Tantra, que seria pelo lado sexual da coisa. E os seus centros de energia está alinhado, você vai gozar da vida no comer uma fruta, em comer uma fruta, em compartilhar o amor do filho, do esposo, da companheira, de olhar as plantas, de olhar os animais. Você está em estado de contemplação. Os seus centros energéticos estão todos alinhados e calibrados, é igualzinho uma máquina. Seu corpo está todo equilibrado para que você atinja a sua Kundalini e tenha um dia, como se acordasse de manhã, abrisse os olhos e fala, graças a Deus, mais um dia para mim gozar o dia inteiro, deliciar o dia inteiro, experienciar coisas o dia inteiro. Mas o que acontece? A gente tem os nossos chakras desalinhados. De repente, é o chakra do frontal. Eu não consigo enxergar o que está para ser enxergado. Eu só vejo feiura. É o que você falou. Eu vejo tanta feiura que eu não vejo beleza. E aí, essa pessoa... E detalhe, o yoga traz que todos os chakras, eles começam de baixo para cima, tá? Eles começam lá no básico, vem subindo o sacro, na região umbilical, vem subindo. A gente tem o nosso plexo solar, cardíaco, laríngeo, frontal e o topo da cabeça, que é igual ao santo, a nossa áurea, que é o coronário. Então, o destravamento dos nossos vórtices, dos nossos centros de energia, dos nossos centros energéticos, é de baixo para cima. Se está travado, eu consigo, eu posso, eu mereço, eu me mantenho, eu sou minha mãe, eu me nutro, que é o chakra básico. O que é a disfunção? A pessoa fica, eu perdi meu pai, perdi minha mãe, perdi meu marido, eu não consigo fazer nada, eu tô sem energia, a pessoa ela não aterra. Então é a disfunção desse chakra.
E quando existe a potencialidade do chakra, a pessoa ela se basta tanto que às vezes fica até difícil de conviver com essa pessoa que ela não sabe fazer esse equilíbrio. Então, a Kundalini é o equilíbrio de todos os seus chakras. E eu estava só para complementar o raciocínio, que se os seus chakras vier travando de baixo para cima, aqui menos conexão você vai ter com o divino. Então é preciso esse despertar na condição espiritual da coisa, que a gente está aqui para aprender espiritualmente. Que a gente tem que correr atrás de canudos, de uma casa melhor para me manter os meus filhos saudáveis, de escola, higiene, roupa lavada, gozar de uma vida sem frescura, vamos dizer assim. Isso é uma condição, isso é igualzinho os frutos de uma árvore. A árvore vai dar frutos, mas é importante que ela seja frondosa e bonita para dar sombra para as outras, abrigar os pássaros. Então seria essa analogia que a gente vê que os chakras vêm trazendo, no sentido de estar mandando energia um para o outro, para o próximo nível, próximo nível, próximo nível. Para quê? Para que você olhe, vigiar e orar. A hora que você vigiou, você já está orando. Fala, opa, hoje, só por hoje não. Hoje eu não erro. Hoje não. Então, seria essa ideia desses canais energéticos, que são os nossos vórtices de energia, que é muito importante no nosso corpo. E daí eu vou trazer só mais uma observação. A quem não acredite em chakra, tá tudo bem. Ela pode acreditar no seu sistema endócrino, né? Porque a gente estuda isso na escola. Então, a gente tem o nosso sistema do hipotálamo, da tireoide, do pâncreas, as nossas glândulas sexuais que definem o nosso sistema morfogenético, né? Então, é isso aí, é conhecimento, é cultura e a proposta é trazer consciência cada vez mais para o que cada um está vivendo. Falar, eu tô com a dor. Eu lembro quando eu fui no terapeuta, eu consegui identificar o medo no meu estômago, eu não sabia. Eu via determinada situação ou pessoa, mas me dava um batimento no coração e meu estômago travava que me dava vontade de ir no banheiro. Meu intestino soltava daquela energia, eu não sabia o que era. Eu fui entender, era o medo no meu plexo solar. Então, quando eu entendi, quando eu comecei a sentir, eu falei, opa, não é por aí. Hoje, só por hoje não. E aí você começa a vigiar e orar, a cuidar dos seus próprios centros energéticos. Seria basicamente isso. Que lindo, né? Eu vejo tanto que a gente pode estar cada vez mais aprendendo, né? Utilizando o conhecimento como fonte de autoconhecimento, né? Porque se eu não conheço aquilo, se eu não tenho conhecimento, eu não vou aplicar aquilo na minha vida. Porque o autoconhecimento é eu aplicar o conhecimento na minha vida, no dia a dia, no prático, né? Porque daí eu começo a praticar o bem, começando comigo mesma, e depois estendendo às pessoas que eu amo, né? Porque as pessoas normalmente falam assim, nossa, eu morreria, né? De repente por um filho, por uma pessoa que ama, mas que tal você viver? Que tal você viver para as pessoas que você ama? Que tal? Né? Cada vez fazer movimentos de vida e menos movimentos de morte, né? É isso aí. Você tem mais alguma coisa para estar acrescentando no que você vê sobre essa medicina integrativa, que para a gente é novo, né? Pelo menos no clube o qual eu trabalho, Sim. Eu vejo que as pessoas, agora que elas estão conhecendo a massagem energética, né? Que a gente chama de reiki, às vezes você vai oferecer, eu fui oferecer esses dias, minha mãe nem sabia o que era. Então, você tem mais alguma coisa assim que você acha que é importante estar considerando? Então, como no momento eu estou em Formiga, né, e as pessoas que tiverem afinidade de fazer um atendimento, né, através do nosso projeto, Viver Bem Viver, a gente ainda tem algumas vagas abertas, né, para o mês de junho, né, nós estamos aí no meio do ano, né, que tal começar a preparar para 2023, fazendo o próximo semestre, o semestre extraordinário da sua vida. Então, você pode fazer o reiki. Aconselho a pessoa, no mínimo, adquirir um pacote aí de 4 sessões, porque daí ela vai conseguir sentir os benefícios, os acompanhamentos, né? Então, as pessoas que estão na cidade de Formiga, que está nos assistindo agora, ou esteja nos assistindo em outros momentos, né? Que queiram agendar os atendimentos, a gente ainda tem vaga aberta ainda para esse mês de junho, que a gente já está encerrando
encerrando até a próxima sexta-feira, né? E se você estiver assistindo fora dessa data também, entre em contato para avaliar, né, a possibilidade da agenda. E se você mora fora de Formiga, qualquer lugar do Brasil, né, que tem várias pessoas que estão nos assistindo agora, que são de outras localidades, né, você pode também começar pelo tratamento de floral e com as terapias, as sessões de alívio e leveza. Então, a terapia floral, a gente faz um atendimento online ao vivo, em que a gente vai começar a fazer uma atuação ali já no seu dia a dia, nas suas dores emocionais, nas suas dores psicológicas, naquilo que está te incomodando, naquilo que está te impedindo de ir para frente. Então, quando você faz um atendimento e você começa a tomar o floral e tendo a prática de a gente tendo essa conversa, né? Ou seja, isso é a terapia floral, né? Tomar o floral, você vai só tomar floral, mas quando você faz a terapia floral, você vai estar sempre entendendo o que está acontecendo. Olha, está acontecendo isso. Você vai sempre estar partilhando aqui comigo o que está acontecendo na tua vida, né? Então, teria essas duas possibilidades aí para a pessoa, né? Se a pessoa está em Formiga, pode contratar aí também o floral, como também as sessões de reiki. E se ela estiver fora, que ela pode contratar aí o serviço de terapia floral para a gente estar enviando, que aí os florais, os frasquinhos de florais chegam no conforto da casa dela, né? E o suporte vai sendo sempre online ali. Então, com a pandemia, né? Isso veio bastante para a gente, abriu bastante o campo, as pessoas perderam bastante a resistência, né? De fazer esses tratamentos e esses acompanhamentos online. Assim como as aulas de yoga também, né? Muita coisa aconteceu. Faculdades começaram a abrir a possibilidade de fazer a parte teórica online, então eu vejo que sempre existe luz na sombra, né? Mesmo que pareça tudo tão triste, tão ruim, sempre tem um movimento, né? Então, o movimento da pandemia que veio trouxe muita coisa ruim, muitas mortes, mas trouxe muitos movimentos também de vida, né? Sim. E o pessoal está pedindo, né, Vivi, para a gente fazer o curso, para a gente estar praticando não, para a gente estar estendendo as demais pessoas que queiram estender para a auto-aplicação e da sua própria família, né? Que é E quem tiver que a gente está preparando esse material para a gente poder ministrar, né? Abrir as vagas aí. Nós vamos avisar para o pessoal tudo direitinho, né? Você queria falar mais alguma coisa Quem desse tiver assunto? Então, quem tiver com vontade de fazer o curso, tiver essa afinidade, tiver essa vontade, né, que entre em contato com a gente para a gente já colocar aqui na lista de espera para a gente já começar a formalizar, porque daí a gente precisa saber quantos alunos para preparar a apostila, para preparar material, coffee break, né, que geralmente é uma experiência muito bonita fazer a iniciação do Reiki. E é isso que eu tenho para falar, né? Espero que todo mundo esteja nos assistindo, comente, compartilhe, envie essa mensagem para o maior número possível de pessoas. E o Samuel lá de Limeira, ó, ele está nos assistindo. Gratidão, Samuel. Samuel, gratidão. Vivi, eu gostaria de finalizar aqui da minha parte os 5 princípios do Reiki. Legal, bem lembrado, bem lembrado, bem lembrado. E quando eu tive curso, eu comunguei, né, desses ensinamentos, e me fez lembrar muito do grupo de alcoólatras anônimos, né, que o deles é só por hoje não, né? Só por hoje não. E do Reiki, os princípios só por hoje. Não se zangue, não se preocupe, expresse sua gratidão, seja aplicado em seu trabalho e seja gentil com os outros. Só por hoje. Só por hoje. E feliz dia. Tchau, tchau. Tchau, beijo, fica com Deus. Namastê a todos. E semana que vem, você já sabe o tema? Ou você vai soltar? Vai ser as matrizes do ego, eu vou soltar. A gente vai continuar com as matrizes do ego também. Aí eu solto depois. Bom. Então tá legal. Um beijo a todos e gratidão, Fernanda, por mais um dia de evento. Muito obrigado. Namastê, gratidão. Namastê, gratidão.